Pronto. Muito bem. Então, nós vamos conversar um pouco sobre essa perspectiva do Pacto de Timóteo à luz de tudo que o apóstolo Paulo, no seu relacionamento com Timóteo, promoveu. E esse aspecto é o que nosso olhar vai estar focado naquilo que Paulo transferiu para Timóteo. Acima esse termo, Pacto de Timóteo, não é algo nosso, nós já ouvimos isso aí de outros pastores. A primeira vez que eu ouvi sobre Pacto de Timóteo foi com o pastor David Cornfield, mas eu me empolguei com esse tema, Pacto de Timóteo, e estou aprofundando mais ainda acerca das cartas de Paulo a Timóteo. Então, nós vamos trabalhar 1ª e 2ª Timóteo, quanto mais você lê essas duas cartas, tanto melhor. Eu falei para vocês na última aula, só recapitulando, que a nossa forma de ler Timóteo precisa ser com 3 óticas diferentes. A primeira ótica é onde está o Cordeiro, é identificar Cristo na leitura, a centralidade de Cristo, onde Cristo é revelado, onde Cristo é colocado como primazia, como excelência. E então, a primeira ótica que nós vamos olhar para o texto de Paulo a Timóteo é procurando o que Paulo está exaltando, o que Paulo está destacando da pessoa de Cristo. Então, a pergunta é, onde está o Cordeiro nisso? Onde está o Cordeiro nesse texto? Onde está o Cordeiro nesses escritos de Paulo a Timóteo? A segunda perspectiva, o segundo olhar, é o olhar que nós vamos perguntar ou procurar no texto o processo do discipulado, ou seja, aquilo que Paulo transferiu a Timóteo acerca do caráter, acerca da moral, da virtude cristã, da virtude como um verdadeiro discípulo de Cristo. Então, segundo olhar, esse processo discipulado, como isso está acontecendo e quais são os textos que Paulo deixa isso visível desse processo. A terceira perspectiva, ou olhar que a gente vai ler o texto, é procurando os princípios de liderança. O que Paulo está ensinando para Timóteo como um líder da igreja. Quais são os protocolos, a organização, a estrutura que Paulo está ensinando para que Timóteo persevere, trabalhe nessa liderança de Timóteo na igreja de Éfeso, no caso, que era onde Timóteo era pastor. Nós vamos só silenciar todos os microfones, dá para silenciar todos aí, a gente vai silenciar por aqui, e depois oculta acho que é bem, esse é o meu. Deve ter um jeito aí, acho que é na configuração. Né? Ok, pronto. Ok. Aí, se alguém quiser falar, dá o sinalzinho aí com a mão, né, que a gente abre esse espaço, tá bom? Então, esses são os 3 olhares. E qual é a função central desse estudo? Qual é a visão central que Paulo está passando para Timóteo? Primeiro, a preservar a doutrina correta, um verdadeiro ensino, uma fidelidade às Escrituras, uma correta interpretação bíblica, uma teologia correta. Também estabelecer normas de liderança e conduta, não só na moral, como um discípulo, no caráter, como um discípulo, mas a conduta do líder, como o líder deve se comportar diante da igreja. E temos, com isso, de forma que a igreja funcione como coluna e fundamento da verdade. O texto que nós usamos para sustentar essa função central das cartas de Paulo é 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Na reunião passada, eu falei para vocês memorizarem um texto que é 1 Timóteo 1,15, né? Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Então, esse é o texto que eu pedi que cada um de vocês memorizasse, e eu gostaria que nossos líderes, nossa igreja, fosse ensinada também da importância de memorizar as Escrituras. O salmista disse, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
Versículos memorizados nos ajudam na hora da tentação, nos ajuda na hora de argumentar a defesa da fé. Então, isso é importante para um líder, principalmente para um líder pastoral. Então, isso aqui foi o que nós falamos na aula passada, e eu falei para vocês que é importante a gente definir o que é um discípulo. Então, essa é uma das várias definições que você vai achar, e eu tenho escrito e visto várias definições do que é um discípulo, mas todas têm como essência um seguidor integral de Jesus. Todas as essências de uma definição do que é um discípulo, em resumo, é um seguidor integral de Jesus. Então, um discípulo é alguém que aprende com dedicação total para se desenvolver e ser como seu mestre, Jesus. Então, o verdadeiro discípulo tem essa convicção em seu coração. Eu quero ser semelhante a Jesus. O discipulado é o processo pelo qual nós chegamos lá, a esse status de sermos um discípulo semelhante a Jesus. Então, o discipulado é um relacionamento comprometido e intencional. Essa palavra é muito importante. Há duas palavras que são importantes no processo discipulado. Uma delas está aqui, intencional. A outra não está nessa definição, mas ela é importante, intenso. Então, esse discipulado é um relacionamento comprometido e intencional, precisa ter uma intenção, uma decisão, no qual um seguidor mais experiente de Jesus guia outros para um relacionamento mais profundo com Jesus e os capacita a fazer o mesmo com outros cristãos, com outros discípulos de Jesus. Então, andando nessa definição, nós temos aí o que é nosso objetivo, ser um discípulo semelhante a Jesus, e o processo pelo qual nós chegamos lá, chamamos esse processo de discipulado. Agora, há dois termos que se confundem, o evangelismo e o discipulado. E todos dois são importantes no processo de construir o caráter do discípulo. Evangelização é importantíssimo. Sem a evangelização, não há o crescimento do reino, não há o crescimento da igreja, e a evangelização é importante. Contudo, o evangelismo sem o discipulado, ele pode causar alguns transtornos ou dificuldades para a igreja. E a primeira dificuldade, quando nós damos ênfase só no evangelismo, e o evangelismo é bom em si, é lógico, mas sem o discipulado, ele deixa o novo convertido muito vulnerável. O que dá maturidade a um novo convertido, a um recém-nascido, é que ele seja fortalecido por esse processo do discipulado. Um outro aspecto importante é que a ênfase do evangelismo sem o discipulado, com o passar do tempo, a igreja se torna muito superficial e ineficiente. Ou seja, você fica com muitos membros imaturos dentro do seu rebanho. E nós sabemos a luta que é quando temos que ficar cuidando somente de crentes imaturos, né? Então, a luta que é para um pastor, para que ele possa cuidar de um rebanho infantil, né? Por isso, o processo do discipulado não é só bom para a igreja, é bom para o líder também, é bom para o pastor, porque isso diminui suas dificuldades, suas lutas, né, com a infantilidade espiritual dos cristãos, dos membros da igreja. Quando eles são discipulados, essa infantilidade dá lugar a uma maturidade. Okay? Agora, no discipulado, quando nós pensamos no evangelismo sem o discipulado, nós vamos pontuar aqui algumas consequências, né, na vida da igreja, quando nós só evangelizamos e não discipulamos. Primeiro, os crentes permanecem espiritualmente imaturos, como nós já falamos. Segundo, esses crentes não suportam pressão. Qualquer pressão, qualquer confrontação, esse crente fica magoado, ou sai da igreja, ou divide a igreja, o que é pior.
Quando não tem o discipulado, esse evangelho se torna antropocêntrico, ou seja, o crente só quer receber. O que é que Deus pode fazer por mim? O discípulo não vive mais nessa dimensão do que eu posso receber, mas do que eu posso dar. Enquanto uma criança, um cristão, ele está interessado em receber, o discípulo maduro está disponível para dar, para promover, para servir. Outra consequência é que a maioria da igreja não vai entender o mandato. Quando não tem discipulado, os confins da terra ficam enfraquecidos. Quando não tem discipulado, criamos um cristianismo fraco, sem compromisso e sem transformação. Ou seja, você já viu aquele crente que está há 5, 10 anos na igreja e que nunca amadureceu? Você conhece crentes assim? Que já está há um bom tempo na igreja, mas continuam sem compromisso, fracos, sem transformação. O apóstolo, o escritor do livro de Hebreus, capítulo 5, ele vai destacar que pelo tempo decorrido já deviam ser mestre, mas ainda é necessário que se lhe dê leite espiritual. Então, a consequência, quando falta o evangelismo dentro da igreja, é muito ruim para o pastor, para o líder. Isso sobrecarrega o pastor, sobrecarrega a liderança, quando não há discipulado. Se você não discipula a sua igreja, o que eu posso fazer por você é orar por você, porque não há condições. Só um minuto aqui, deixa eu pôr esses cachorros lá para trás. Muito bem. Então, outro ponto é que, quando não tem discipulado, a igreja fica fraca. Ela busca experiências emocionais, fica cheia de convertidos, mas com poucos discípulos. É aquele crente que só está atrás de ter uma experiência. Já ouviu um crente dizer assim: hoje o culto foi fraco, porque ele não teve uma experiência emocional forte, porque ele não se arrepiou, porque isso não aconteceu. Então, ele acha que a experiência emocional é que vai determinar se o culto foi bom ou não. Enquanto um crente maduro, ele entende que todo culto é adequado, é importante e tem seu valor. E, por último, um crente não discipulado, ele está focado mais na estética e não na essência, né? Ele perde a beleza do evangelho verdadeiro, que é Cristo, né? Então, ele está mais interessado na estética do lugar, no ambiente, do que na pessoa de Cristo. Okay? Então, essas são algumas das consequências da falta de discipulado. Eu quero abrir aqui por alguns minutos, para que alguém queira fazer algum comentário sobre esse aspecto aqui dos pontos negativos da falta de discipulado. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Não? Então vamos seguindo. Quando nós pensamos em discipulado, o que é ou como deve acontecer o discipulado? Uma das grandes perguntas, talvez não seja, eu acho que é a que mais tem dificuldade ou pouca resposta dentro das nossas igrejas, é como discipular. Então, eu tenho a impressão que quando nós eliminamos o errado, diminuímos nossa possibilidade de errar, né? Quando vamos eliminando a forma de não fazer, nós vamos diminuindo nossa possibilidade de errar. Então, eu quero destacar aqui o que não é o discipulado, embora envolva, mas não é o discipulado. Então, vamos lá. A primeira coisa que o discipulado não é um treinamento, né? João 15 fala muito do permanecer. Não é um treinamento, é um relacionamento. Então, discipulado, e nós vamos dar mais frutos, nós vamos ser reconhecidos como verdadeiros discípulos de Jesus, pela permanência nele. Então, a primeira coisa que o discipulado não é um treinamento, embora a gente treine nosso discípulo para muitas áreas específicas, mas não é o treinamento, mas um relacionamento. O discipulado não é um controle total. E aqui, o grande problema é que, muitas vezes, um discipulador
que não compreende isso acaba sendo um discipulador abusivo, né? Não, o discipulado não é um controle total, mas é uma transferência de vida para que esse discípulo menos maduro possa aprender a encontrar respostas bíblicas para as suas decisões e para o destino que ele dará em sua caminhada, seja no ministério, na família, no trabalho, nos relacionamentos interpessoais. Então, não é um controle total. Eu não decido pelo meu discípulo, eu ensino o meu discípulo a tomar decisões. Outra coisa que o discipulado não é fazer discípulos para si. Os discípulos não são meus, são de Jesus. E nós precisamos ter isso sempre em mente. Embora eu vou dizer, esse aqui é meu discípulo, como às vezes eu apresento agora, né, o Paulo André e a Maiana são meus discípulos, mas eu digo isso sempre com essa consciência, né, de que eles não são meus, estão só sobre minha responsabilidade para treiná-los, para discipulá-los, para conduzi-los a se tornar mais parecido com Jesus. Os discípulos são de Jesus, isso temos sempre que ter em mente. Outra coisa que o discípulo não é, uma submissão, o discipulado não é, uma submissão cega. Às vezes, o seu discípulo, ele precisa entender e compreender o que você está dando de comando e ensino. Nem sempre ele vai encontrar respostas, mas ele tem que ter, pelo menos, um ambiente onde ele possa se sentir seguro para questionar, perguntar, né? E, às vezes, essas perguntas podem ser respondidas de imediato ou não, mas o discípulo precisa ter essa liberdade. O discipulado não é uma submissão cega. O discipulado não é conveniência. Não é pela conveniência. Não discipulamos quando nos é conveniente. Não discipulamos aqueles que queremos, por simpatia. Nós discipulamos aqueles que se qualificam para o discipulado. E nós vamos ver um pouco sobre isso mais à frente, sobre essas qualificações. O que não é o discipulado? Uma terapia. Não é um encontro para desabafar, para se sentir bem. E eu tenho combatido a ideia de que o discipulado começa com a confissão de pecados. Não. Embora, dentro do processo do discipulado, a prestação de contas, a pessoa precisa confessar pecados, porque nós trabalhamos na área da transparência, de andar na luz, o discipulado não começa por aí. O discipulado começa com quais são as minhas dificuldades para me tornar parecido com Jesus. O discipulado começa com esse objetivo central. Como podemos ser mais parecidos com Jesus hoje do que fomos ontem? Para que sejamos menos parecidos com Jesus hoje do que seremos amanhã. E, por último, o discipulado não é, como eu disse, confissão de pecado apenas, né? Quando você confessa os termos sem jamais se arrepender. Então, a confissão de pecado no discipulado, ela é um processo dentro do arrependimento, mas não termina na confissão. A confissão é apenas um dos passos do arrependimento. O primeiro passo é trazer luz. O segundo passo é estar disposto a sofrer a punição, ou o castigo, ou a disciplina, na verdade. O termo correto é isso. Está disposto a sofrer a disciplina. E está disposto a fazer restituição quando necessário. Então, o arrependimento eficaz, verdadeiro, está incluso nele a confissão do pecado, mas não é a nossa finalidade, mas levá-lo a um arrependimento eficaz, que muda comportamento, que restitui quando necessário e quando possível. Ok? Amém? E eu acredito que foi Tiago, né, que deu esse conselho, que resumiu essa decisão, mas ali foi a liderança da igreja decidindo sobre essa questão entre como os gentios poderiam caminhar nessa nova transição da fé judaico-cristã. Mas, pastor, o senhor está correto. No discipulado, a primeira coisa que nós precisamos ensinar para o discípulo é que ele é filho. Não podemos tratar do caráter dele sem que ele tenha uma identidade de filho, né? Então, primeiro ele precisa se sentir amado,
ele precisa ter uma identidade de filho para depois tratarmos do caráter dele. Okay? Esse é o processo de um crescimento integral na vida do discípulo. Identidade de filho, aqui, essa é a função mais pastoral, depois a tratar o caráter, essa é uma função mais profética, e por último, um ministério para ele executar. Essa é uma perspectiva apostólica, dando uma função e enviando para um ministério dentro da igreja. Então, o processo é esse: filho, caráter, ministério. Ok? Amém. Pois vamos avançar mais um pouco. E aí, eu penso sobre esse pacto, o pacto de Timóteo. E o pacto de Timóteo, ele envolve 3 coisas. Até falamos isso no nosso encontro passado, né? Ele envolve um relacionamento vertical, outro horizontal e outro multiplicador. No pacto de Timóteo, baseado em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, o que de mim ouviste diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e idôneos que sejam capazes de transferir a outros. Então, esse pacto, tirado lá de 2 Timóteo 2:2, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, ele primeiro declara: eu sou discipulado por Cristo. Meu relacionamento vertical e intencional, um crescimento intencional em me tornar mais parecido com Jesus. Eu sou discipulado por Cristo. Segundo, eu sou discipulado por uma pessoa, eu tenho um compromisso, eu tenho um crescimento intencional onde eu permito que um homem espiritual possa também me discipular. E terceiro, eu vou fazer isso com outros quando estiver pronto. E esse é um pensamento importante, quando estiver pronto. E isso, nessas 3 dimensões, que eu sou um discípulo de Jesus, eu sou discipulado por alguém, e eu vou reproduzir isso em outros, é o papel multiplicador do discipulado. Amém? Então, esse é o pacto de Timóteo, envolve essas 3 dimensões de crescimento intencional, vertical, crescimento intencional horizontal e crescimento multiplicador, exponencial e multiplicador. Muito bem, então, pensando sobre o discipulado, como eu disse para vocês, que o objetivo principal do discipulado é Cristo, nosso modelo e sustento no discipulado e no ministério é Cristo. Nós não temos... esse é um valor inegociável para um discípulo, a centralidade de Cristo. Por quê? Porque ele é a fonte de toda graça e fé. Por quê? Porque ele é o Senhor da missão. É ele que distribui a missão. Os ministérios são dados por Cristo. O Espírito Santo nos capacita com dons espirituais e Deus nos autoriza com o poder de operar. Mas os ministérios são dados por Cristo. Ele é o nosso padrão de transformação. Eu quero crescer para ser parecido com Jesus, né? Quer dizer, é aquele ditado: quando eu crescer, quero ser igual a você, né? Quando eu crescer, quero ser igual a Cristo, alcançando essa varonilidade de Cristo Jesus. Cristo é o centro porque ele é o único mediador. Cristo é o centro porque ele é o único que pode resgatar o homem do seu pecado. Ele é o centro da nossa pregação. Nenhuma pregação nossa pode ser eficaz ou verdadeira se não incluir Cristo como centro. Nós não estamos preparando pessoas para andar em uma palavra emotiva, coach, não. Cristo é o centro. Eu posso usar uma mensagem de motivacional, eu posso usar o coach, eu posso usar o que for que eu queira usar como ferramenta, desde que Cristo seja o centro e não o homem. Não eu, não o discipulador, mas Cristo seja o centro. Então, todo o ensino, toda a liderança e vida cristã devem estar ancorados em Cristo. Esta é a mensagem, a motivação e a nossa meta final. Cristo como o centro. Isso, meus amados, é inegociável para nós como igreja, é inegociável para nós como rede, não é? É inegociável. O que vai estabelecer o nosso discipulado, o que vai sustentar o nosso discipulado é a centralidade
de Cristo. Então, isso é importante para nós. Então, veja, no pacto de Timóteo, eu falei para vocês que nós podemos encontrar, deixa eu só, ok, poder passar aqui. Nós podemos encontrar, eu falei para vocês, 6 princípios ensinados pelo apóstolo Paulo a Timóteo. Lógico, há muitos outros fatores, e eu quero ler com vocês aqui 1 Timóteo capítulo 1, porque eu acho que a cada dia nós vamos destacar um pouco de cada capítulo, mas eu estou hoje fazendo mais uma geral também sobre esse processo do discipulado na vida de Paulo a Timóteo. Tanto que eu estou usando sempre os exemplos de Paulo com Timóteo, textos das 2 cartas de Paulo a Timóteo. Então, dentro do processo de discipulado, Paulo foi ensinando 6 aspectos: a lealdade a Cristo, a fidelidade à palavra, uma vida de santidade, o zelo na pregação, o zelo no discipulado e a perseverança nas dificuldades. E esses 6 aspectos, eu cataloguei os versículos bíblicos nas 2 cartas de Paulo a Timóteo, ou 1ª ou 2ª Timóteo. Eu fui escolhendo versículos chaves para fortalecer esse princípio que Paulo está transferindo no discipulado a Timóteo. A lealdade a Cristo, 2 Timóteo 1,12. A fidelidade à palavra, 2 Timóteo 2,15. Vida de santidade, 1 Timóteo 4,12. Zelo na pregação, 2 Timóteo 4,2. Zelo no discipulado, 2 Timóteo 2,2. E perseverança nas dificuldades, 2 Timóteo 1, 8 e 9. Eu quero destacar hoje 2 aspectos desses 6. Primeiro, a lealdade a Cristo. E está baseado nesse texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, quando o apóstolo Paulo diz assim: por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, Paulo está dizendo que a centralidade da vida dele, e ele usa essa convicção em outros escritos dele, em outras cartas dele, que ele reconhece que o centro da sua fé é Cristo. Ele vê em Cristo, aquele em quem ele crê, poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia. Então, essa centralidade, essa lealdade a Cristo pelo apóstolo Paulo é transferida como legado a Timóteo. E essa lealdade, ela vem acompanhada de alguns fatores importantes. Em primeiro lugar, essa lealdade é real mesmo diante da perseguição. Eu sou fiel a Cristo mesmo diante da perseguição, né? Uma pressão externa. Então, um discípulo suporta a pressão externa. Ele não retrocede diante da perseguição. Ele não tem medo, ele não se cala diante da perseguição. O apóstolo Paulo, ele diz: eu combati o bom combate. Ele convida Timóteo para, como um bom combatente, sofrer com ele por causa da perseguição a Paulo, por causa de Cristo. Então, a perseguição é o primeiro aspecto, essa lealdade suporta a perseguição externa, ou a pressão externa. Também suporta os falsos mestres, que é a pressão interna dentro da igreja. Nós não vamos nos calar diante das falsas doutrinas, não vamos nos calar para agradar pessoas, nós vamos levantar sempre um alicerce forte da palavra de Deus, para que a nossa lealdade, em primeiro lugar, seja a Cristo. Então, essa lealdade a Cristo é diante da perseguição, pressão externa,
é diante dos falsos mestres, pressão interna, e é diante também do sofrimento por causa do evangelho. Então, perdemos coisas quando nós decidimos ser verdadeiros discípulos de Jesus. Depois eu quero que você leia Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25. Lá em Lucas 14, 25, você vai ver várias vezes Jesus repetindo a seguinte frase: sem isso, não pode ser meu discípulo. Sem isso, não pode ser meu discípulo. Se você não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Se você não pegar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Se você amar qualquer pessoa mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Se não entregar tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então, ser discípulo de Jesus custa caro e é perigoso, mas vale a pena. E lá em Lucas, capítulo 14, Jesus vai discorrer sobre esse cálculo que nós precisamos fazer. Calcule bem se você vai construir uma torre, para não começar e não terminar. Calcule bem se você pode ir à guerra contra um exército que está em maior número contra você. Por quê? Aí envolve duas coisas, o preço e o perigo. Custa caro, como construir uma torre, é perigoso, como ir uma guerra, mas vale a pena quando nós queremos ser verdadeiros discípulos de Jesus. Então, como nós podemos ser leal? Quais são os princípios para nos manter leais a Cristo? Eu cataloguei aqui 4 princípios importantes. Primeiro, uma confissão doutrinária. E aqui eu não estou falando de um termo teológico, eu estou falando de uma confissão bíblica, uma confissão na base dos ensinos de Cristo, nos ensinos dos apóstolos, uma confissão que eu declaro minha fé verdadeira em Cristo Jesus. O primeiro ato de uma lealdade a Cristo é uma confissão pública. Eu confesso Ele doutrinariamente com meus lábios, em voz alta, que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu Salvador. Eu creio na sua ressurreição, eu decido segui-la a Ele como meu único Senhor e Salvador. Segundo aspecto dessa lealdade é que nós precisamos ter uma perseverança prática. Nós precisamos perseverar na prática e para que outros possam ver, para que outros possam testemunhar, não só com as minhas palavras, mas principalmente com as minhas ações. Então, uma perseverança prática. Terceiro, uma coragem diante das adversidades. Eu sou leal a Cristo, mesmo diante das adversidades. A minha lealdade não é condicional. A minha lealdade não está estabelecida nas circunstâncias. E o apóstolo Paulo vai ensinando isso durante todos os escritos para Timóteo. E, por último, uma fidelidade ao chamado. Aquele que nos chamou, ele nos capacita, ele nos reveste de dons espirituais através do seu Espírito, para que possamos permanecer fiéis até o fim. E o apóstolo Paulo vai dizer, cuida de ti. Então, o apóstolo Paulo vai citar no capítulo 1, versículo 6, por esta razão, pois eu te admoesto que revives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Olha só que texto forte. Esse é bom para memorizar. Muito bem, Paulo. Paulo André está dizendo, esses 2 versículos são muito bons para memorizar. Então, Deus não tem dado um espírito de covardia. A nossa lealdade a Cristo é revestida dessa coragem, desse poder, desse amor, dessa moderação. E moderação aqui no sentido de que é uma fé verdadeira, equilibrada, né? Não distorcida, mas equilibrada. Amém? Glória a Deus. Então, o primeiro ponto que Paulo ensina a Timóteo é sua lealdade a Cristo, sua centralidade de Cristo. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele vai
exigido de Timóteo que coloque Cristo sempre no centro da sua chamada. Olha logo no primeiro versículo do capítulo 1, ele vai dizer: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, de conformidade com as promessas da vida que está em Cristo. Então, a lealdade de Paulo a Cristo é inquestionável, de Timóteo também deve ser, porque o que Paulo está transferindo para Timóteo é isso mesmo. Então, primeiro ponto, lealdade a Cristo. Amém? Aqui tem alguma pergunta, algum acréscimo? Estou abrindo esse espaço para tentar interagir aí com vocês um pouco mais. Amém? Podemos seguir? Deu um ok aí? Beleza, amém. Pois vamos lá. Estão todos me ouvindo? Glória a Deus. Um outro ponto importante que quero saltar ainda sobre essa questão da lealdade está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, 18 e 19. Capítulo 1, versículo 18 e 19. Primeira? Ou é segunda? Espera aí. Acho que é 2 Timóteo. Deixa eu ver aqui, confirmar. Ah, não, é porque é um mesmo, 18 e 19. É que eu que estou no texto errado aqui. Então, aí diz assim, ó: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Então, esses dois versículos resumem essa síntese de que a boa consciência e a firmeza da fé são expressões de lealdade ao Senhor, contrapondo-se à infidelidade daqueles que se desviaram da verdade. Então, o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo, e tanto no capítulo, tanto em 1 Timóteo como em 2, que nós acabamos de ler, sobre essas profecias, que inclusive dada pelo próprio apóstolo, com imposição de mãos sobre Timóteo, e ele transfere isso para ele, e ele exige combate, esse bom combate, essa milícia, né, conservando a fé, a boa consciência, a fé e a boa consciência. Que são firmezas do caráter de um verdadeiro discípulo. No segundo aspecto que eu quero comentar hoje é a fidelidade à palavra. Então, primeiro, lealdade a Cristo. Segundo, fidelidade à palavra. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, vai dizer isso. Procura-te apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Então, o segundo elemento da transferência de discipulado do apóstolo Paulo a Timóteo é a fidelidade à palavra. Você vai percorrer os escritos e vai perceber Paulo mencionando sempre essa questão de examina, estuda, transmite essas palavras, não cuida de ti mesmo e da sã doutrina. Então, você vai ver Paulo sempre recomendando essa fidelidade de Timóteo à palavra. No processo do discipulado, o conteúdo do discipulado é a palavra de Deus. Nós vamos usar livros, vamos usar apostilas, vamos, mas o conteúdo principal do discipulado é a palavra de Deus. Então, nós ensinamos para vocês aqui hoje, logo no começo, que quando nós formos ler as cartas de Paulo a Timóteo, a gente deve estar olhando com três perspectivas: onde está o cordeiro, aquilo que Paulo transferiu nesse processo do discipulado a Timóteo,
e os princípios de liderança que Paulo ensinou a Timóteo. Estão revelados nas Escrituras. Então, o apóstolo Paulo vai sempre orientar que Timóteo examine as sagradas letras, perceba com que grandes letras estão escritas acerca da salvação. Essa declaração de Paulo é repetida em vários aspectos sobre essa fidelidade à palavra. E por que essa fidelidade à palavra? Primeiro, para proteger a igreja contra as distorções doutrinárias e práticas. Então, a fidelidade à palavra elimina os falsos ensinos e protege a igreja contra essas distorções doutrinárias e práticas, né? Segundo aspecto é que a palavra de Deus vai nos ensinar a conduta da liderança cristã, molda o caráter e a missão de líderes e discípulos, através da palavra de Deus. E terceiro, essa palavra é sobre ela que a igreja tem seus alicerces estabelecidos. A pedra angular é Cristo, mas a sua palavra faz com que a igreja seja sustentada e centrada em Cristo Jesus. Ok? Então, pontuo também, para concluir aqui hoje com vocês, que a fidelidade da palavra de Deus é necessário para desenvolver isso, primeiro, uma dedicação ao estudo e ensino da palavra. Nós precisamos ser homens e mulheres que leem mais a Bíblia, que estudam a palavra de Deus, que examinam as Escrituras. Né? Afinal de contas, elas são a fonte que nos conduzem à vida eterna, às instruções da vida eterna. Segundo, nós precisamos transmitir a palavra de Deus com fidelidade. Por isso, ao estudarmos a palavra, ao examinarmos as Escrituras, precisamos ser fiéis em transferir esse ensino para outras pessoas. Devemos evitar, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, discussões inúteis. Paulo vai falar, né? Não te ocupe com fábula, genealogia sem fim, versículo 4 do capítulo 1, que promovem discussão do que o serviço da fé, o serviço de Deus na fé. Então, nós precisamos evitar discussões inúteis e ser exemplo pessoal na vida do verdadeiro discipulador, do discípulo. Isso quer dizer que eu preciso praticar a palavra de Deus, ser o exemplo pessoal para que outros discípulos possam me ver pondo em prática os princípios da palavra de Deus. E, por último, o conselho do apóstolo Paulo: tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. Então, essa fidelidade às Escrituras é importante. E aí, o versículo que eu escolhi como chave para esse segundo elemento é 2 Timóteo 3, 15 e 16, né? O que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, para instruir em justiça. Então, veja, a palavra aqui, divinamente inspirada, no grego é uma palavra só, theopneusto, que quer dizer sopro de Deus ou respiração de Deus, né? É pela palavra, pelo sopro de Deus, o homem foi criado. E essa mesma expressão só é usada aqui, em todo o Novo Testamento, theopneusto, sopro de Deus, ou Deus respira. A palavra de Deus, segundo a visão do apóstolo Paulo, é a própria respiração de Deus. Por isso ela é útil para ensinar, proveitosa, né? Para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Líderes e discípulos devem se manter enraizados na palavra, não apenas como fonte de conhecimento, mas como um manual de formação espiritual e ética. Então, nós precisamos estar fundamentados na palavra de Deus. Amém? Então, hoje eu quero parar por aqui, nesses dois
a pontos de centralidade ou lealdade a Cristo e fidelidade à palavra. Amém? Vamos abrir aqui, pode fechar aqui um pouco.